Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco de espiritismo, orar, meditar e nos conectarmos uns com os outros e com Deus. E no livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias, ele diz: Deus é infinito. É impossível para nós, seres humanos, compreendê-lo plenamente, porque seria o relativo tentando entender o absoluto. Deus é transcendente. Para tentar defini-lo, foi usada uma linguagem humana. É preciso, portanto, considerar as limitações da linguagem humana. É certíssimo, né? Que a gente vê como foi mudando a concepção de Deus através dos tempos. E hoje em dia a gente sente e compreende Deus como uma força, como uma energia, como um poder muito maior em relação ao que a gente acreditava há milênios, há centenas de anos passados, no século passado até, que Deus sempre era reproduzido, retratado como um ser humano. E a gente hoje já consegue compreender que ele é muito mais do que um ser humano, do que é um ser transcendente. Não tem as nossas limitações, não tem os nossos defeitos, as nossas deficiências. E quanto mais a gente consegue apreender essa ideia, mais próximo de Deus nós estaremos. Então vamos aqui para o Livro dos Espíritos, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. O item chama a faculdade que os espíritos têm para penetrar os nossos pensamentos. Kardec perguntou: os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? E o espírito de verdade respondeu: muitas vezes eles chegam a conhecer o que vocês desejariam ocultar até de si mesmos. Não há atos nem pensamentos que podem ser dissimulados para eles. E aí Kardec faz uma pergunta complementar. Então seria mais fácil ocultar de uma pessoa viva alguma coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando você se julga muito oculto, é comum ter ao seu lado uma multidão de espíritos que o observam. É bem interessante isso, né? A gente nunca tem essa noção, ou pelo menos na maior parte do tempo a gente, quando está sozinho, quando está fazendo alguma coisa oculta, escondida, acha que ninguém está vendo. E o que não falta é espírito ao nosso lado, para nos observar. Tanto os que querem nos ajudar, quanto os que querem nos prejudicar. Prejudicar no sentido de que se estamos fazendo alguma coisa errada, eles podem estar atentando o nosso espírito para fazer mesmo. E os bons
os nossos bons amigos espirituais estão ali tentando nos dissuadir dessa ideia. É aquela velha história do anjinho, do diabinho da nossa consciência, né? Que é essa reprodução dos bons e dos espíritos imperfeitos. Então, hoje é sábado, nós vamos ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente começou a ler há 2 semanas atrás, né? Falando sobre a mensagem de Jesus do capítulo Estranha Moral, em que ele fala: não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí nós começamos a ler o comentário, falando se seria possível que Jesus, que é a personificação da doçura e da bondade, ter falado uma frase tão contraditória a princípio para quem não o conhecia, né? Porque não há contradição nessas palavras, é o que diz aqui a mensagem, porque ele pronunciou, ele deu testemunho dessa sabedoria, e a forma que interpretamos é que pode ficar equivocada. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Porém, se ela é verdadeira, se assenta em base sólida, se lhe prevê em futuro um secreto pressentimento, adverte seus antagonistas de que ela constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Então, se atiram contra ela e contra seus adeptos. Assim, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que os fariseus viviam, os escribas e os sacerdotes de seu tempo também. Imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. É de se notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era ainda praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Ele sabe muito bem que está errado, mas não se abala, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme
é a luz que dá vista aos cegos. É proveitoso para ele o erro, ele se agarra nele e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo, porque não prevaleceu naquela época sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra. É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilá-las, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Pois é, e nós estamos aqui 2000 anos depois, aprendendo ainda o que é o cristianismo, o que Jesus veio nos trazer, o que é o amor. E ainda tem muita gente lutando contra isso. E gente que hoje em dia até se diz cristã, se coloca como seguidor do Cristo, mas que não dialoga com ele, não segue os seus ensinamentos. Pois é. Então vamos terminar as nossas leituras, o nosso estudo, com a trovinha de Chiquito de Moraes, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Rimas da Vida. A consciência é tão alta que se oculta como estrela, mas tem uma voz tão clara que não se pode escondê-la.